Olá, muito prazer, meu nome é Fernando Ramos e eu sou publicitário, formado em Publicidade e Propaganda pela Fapcom, Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação. Eu atuo em diversas áreas, eu tenho extensão em rádio e TV, e eu leciono em diversas instituições e também atuo profissionalmente nas áreas de publicidade, marketing, design, programação, a partir de games, programação para jogos, programação de web design em várias linguagens e também nas áreas de fotografia, cinema e audiovisual. E hoje eu falarei para você sobre a função do designer de jogos, falando sobre esse mercado do desenvolvimento de games. E eu agradeço muito ao Regis Trachtenberg pelo convite para eu ceder essa entrevista aqui para poder conversar com vocês sobre essa grande área de atuação no mercado que é bem crescente. Que tipo de trabalho eu faço? Quais as atividades desenvolvidas? O designer de games, embora ele seja uma das partes do processo da criação do jogo, ele é o designer, ele cuida do design da identidade, ele tem que estar relacionado com as outras partes e ter algum conhecimento das outras regiões, das outras esferas do processo de criação de jogos, para que o trabalho que é desenvolvido realmente possa, de forma assertiva, ser utilizado, seja real. Por quê? Por trás de todo um design do jogo, por trás de tudo aquilo que você vê, aquilo que é visual, existe uma programação. E o design ele tem que ser pensado para que a programação realmente possa ser executada. Então, embora o designer ele não seja o programador, em alguns casos ele até pode ser, mas na maioria dos casos não, são funções distintas, ele tem que ter as noções de programação e estar em contato com o programador para ter certeza de que aquele projeto que ele está criando pode ser concretizado dentro das limitações para aquele projeto específico, na linguagem que está sendo utilizada, no software e tudo mais. Então é importante que tenha esse correlacionamento, assim como na área de publicidade também isso de fato ocorre. O criativo, você tem lá a dupla de criação, redator publicitário e diretor de arte, e eles devem conversar, porque o que o redator bola, o texto publicitário, a ideia da campanha, o diretor de arte vai concretizar aquilo. E os dois têm que estar alinhados com o departamento de mídia para saber que a mensagem adequada será veiculada para o público certo, no lugar correto, no momento oportuno. Então sempre essa unificação entre os setores é importante. Então, as atividades que eu exerço, eu vou focar mais em design, não vou falar de cinema, fotografia, audiovisual, publicidade, propaganda, Eu já falei, eu leciono em várias instituições, já lecionei mais de 100 disciplinas distintas, eu tenho uma agência de publicidade, uma escola também e outros veículos de comunicação, mas eu vou focar aqui no design de jogos, que é o que interessa para esse vídeo, para esse tema. O designer de jogos, ele vai desde criar um personagem, então criar um ambiente. Aí você tem o character design, que é o designer do personagem, e você tem o level design, que é o design da fase, Não só o design da fase no sentido visual, Por exemplo, o background, o fundo, como que a fase ela foi desenhada, como que ela foi texturizada, pintada, iluminada. Mas o level design é um trabalho que, embora pareça muito digital, ele começa no lápis e papel. É você pensar como que aquela fase fará o jogo fluir e como que ela leva o jogador, o player, como que ela concatena a ação para tornar aquela atividade, aquele processo mais imersivo e dessa forma ele possa ser guiado pelo próprio nível. Então onde as plataformas ficarão dispostas, se é um mapa aberto, onde o segredo vai estar, como que o mundo vai contar a história do jogo sem a necessidade de textos e cutscenes, por exemplo. Então esse é o desafio do level designer, fazer o jogo fluir, pistas de jogos de corrida e tudo mais. Então é um desafio você fazer o level design. É um erro você começar um jogo criando um personagem, criando o esboço do personagem fisicamente, personalidade. Primeiro você deve criar um mundo e depois o personagem, senão, e eu já vi muito projeto de aluno que eu orientei, bancas de TCC que teve esse problema, criar o personagem antes faz com que toda a trama do jogo e o universo gire em volta daquele personagem, isso é meio artificial. Não existe uma pessoa e o mundo gira em torno dela. Existe um mundo e aquele mundo constrói a personalidade de um personagem, de uma pessoa, de acordo com as experiências vividas. E o próprio mundo físico, o clima, a temperatura e tudo mais,
afeta no design do personagem. O mundo te dá dicas sobre como deve ser o contexto desse personagem, a paleta de cores, ele deve cair bem, né, no mundo. Então primeiro você faz o mundo, depois o personagem. E aí o trabalho do level design, como eu falei, começa no lápis e papel para esboçar o nível, os esboços do personagem, storyboard para fazer... Os storyboards fazem a concatenação das cenas para o diretor conseguir entender, para fazer cutscenes, animação. Afinal, hoje os jogos estão muito próximos do cinema, né? Você tem diretor de arte, diretor de fotografia, e o designer de games ele trabalha com todo esse processo, criação de sprites, então envolve pintura digital, conhecimento de softwares como o Photoshop, o Animate, né, que é o novo software que substitui o Flash, o InDesign, o Illustrator, né, e até outros softwares como Engines, Unreal Engine, para você entender onde que o jogo está sendo construído, né, e como que ele vai, como que é a Engine, quais são as ferramentas que ela tem e como que você pode usar para fazer a criação. Modelagem 3D, por exemplo, 3D Studio Maya, 3D Studio Max, enfim, uma diversidade de ferramentas e softwares. Hoje você tem software só para modelagem de cabelo, você tem software só para modelagem de roupa, que é o Ragdoll, né, que é aquele quando você tem o tecido fluido. Então são várias técnicas que o designer de games deve conhecer. Então eu irei ler algumas questões e responder na sequência. Com meu dia a dia profissional típico, onde eu trabalho, então eu trabalho numa agência de publicidade e eu também tenho os projetos, na verdade a agência é um grupo e tem vários setores, né? E um desses setores trabalha com desenvolvimento de jogos, animações curtas, né? Então eu tenho essa função de game developer. Eu trabalho coordenando projetos, mas eu também faço a parte artística, né, dos trabalhos e às vezes até a programação. Tudo depende da quantidade de jobs, né, como que o tempo está sendo administrado, né, afinal tem outras atividades. Então o dia a dia é bem corrido, porque você todo tempo, a todo momento busca referências, né? Você está lá criando, né, referências ao Capitão América. Então você está lá criando o personagem, aí você vai pausar para almoçar, tomar um café, mas você inspira, né, no mundo. Então a cabeça está sempre funcionando, você está sempre tendo ideias, daí você tem que sempre anotar, colocar tudo no papel, para depois filtrar. Não ignore as ideias, né? Toda ideia pode ser aproveitada, algumas você descarta futuramente, mas anote todas, mas não considere sempre a primeira ideia, porque geralmente a primeira é óbvio, e a gente deve fugir do local comum para um projeto ser diferente. Então é um dia a dia corrido, administrando pessoas, funcionários, funções, mas é bem proveitoso quando você vê realmente o projeto se desenvolver. Que tipo de ferramentas, recursos, ideias e metodologias você utiliza? Sobre as ferramentas eu já falei um pouquinho, né, as de criação, né, o Photoshop, Animate e tal. Metodologias tem diversas técnicas, né? Você trabalha um pouco com marketing quando faz um jogo, porque você faz uma pesquisa de mercado, né? Existe um conceito do marketing que chama oceano azul. Oceano vermelho é aquele mercado que está saturado, por exemplo, companhia aérea. Não adianta hoje você querer criar uma companhia aérea ou uma empresa que faz smartphone, porque já é um mercado saturado. Mas existe um oceano azul, que é aquele mercado em que por algum motivo ainda não foi explorado e é uma oportunidade comercial. E a regra do oceano azul no marketing é que você não tem que criar um produto e procurar público, mas sim identificar uma necessidade do público e criar um produto para ele, né, para aquele público específico. Então, pensar, né, a pesquisa, o que o público hoje procura num jogo, o que ele já está cansando, o que seria um diferencial, e assim você vai trabalhando e construindo esse conteúdo, né? Então são metodologias que a gente usa, análise de SWOT, né, que você sabe força, fraqueza, oportunidade, ameaça, trabalhar com storyboard, aí você tem os blue maps, né, os blue points lá que você vai, são organogramas para organização, e tem uma infinidade, né, de matrizes e metodologias utilizadas, as ferramentas desde o papel e lápis até os softwares de modelagem, engines, né, e softwares de programação. Como está o mercado de trabalho e sua profissão? Está em crescimento ou em declínio? Hoje o mercado de jogos é crescente. O Brasil ele é um potencial, né, um polo de produção de jogos. Temos diversas produções indies muito grandes sendo construídas e algumas que já foram lançadas. E muitos profissionais do Brasil trabalhando em produções grandes, AAA como God of War, Devil May Cry, entre outros jogos. Então o Brasil ele está exportando bons profissionais, mas aqui mesmo no território, bons projetos estão sendo criados.
E hoje os jogos indie eles são muito bem vistos. A própria Sony hoje ela abraça os jogos indie, no PlayStation ela sempre incentiva. Grandes produtoras hoje estão incentivando os indie. Você tem lá o PlayStation Vita, que a maior parte dos jogos hoje que ainda lançam são indies. PlayStation 4 também, o Xbox, até a Nintendo nos Virtual Consoles tem as presenças dos indies. Por exemplo, o Shovel Knight, que foi lançado até para o Wii, né? Em todas as plataformas, um grande indie. Então, primeiro, os jogos independentes estão em ascensão. E é legal porque quando a empresa é indie, ela é independente, ela geralmente é mais criativa, criando fórmulas novas que as empresas grandes já não trabalham, porque elas vão no assertivo, né? Elas vão no óbvio, mas o que funciona nos AAA, já os indies já conseguem ser mais experimentais. E hoje muitos canais de YouTube estão divulgando jogos indie, então é um universo, um território muito legal a ser explorado. Então é um mercado crescente que deve ser reconhecido, explorado e realmente está tendo mérito. Então faça lá modelagem 3D, aprende a ilustrar, desenhar, né, fazer desenho à mão e tudo mais, porque você vai conseguir ter boas possibilidades no mercado, né? Quais seriam outras áreas de atuação dessa profissão e o que fazem? A partir do momento que você tem então esse dom de criar, esse dom de projetar, o level designer ele pode ir para publicidade, ele pode fazer anúncios, né? Ele pode fazer campanhas, ele pode, já que você trabalha com marketing e a ilustração, você pode criar logo para a empresa, a partir do momento que você tenha um conhecimento de publicidade, do processo de marketing. Então criar uma campanha, você pode trabalhar com ilustração profissional, você pode trabalhar como designer, manipulador de imagem, você pode trabalhar no ramo editorial e no eletrônico você pode fazer os games, os jogos, advert games, que são jogos publicitários, que é um mercado em grande crescimento hoje, e ainda você pode trabalhar na parte audiovisual, fazendo animações, curtas, filmes, inclusive campanhas publicitárias de animação, e até a parte de filmagem, edição, planos, né? Toda essa parte que contempla o universo cinematográfico, né? Quanto ganha aproximadamente profissional com a formação, a carreira vale a pena em termos financeiros? Embora o mercado indie sempre seja um desafio, se você acertar, se você desenvolver um projeto seu, aí os ganhos são variados, né? Diverge, porque depende do retorno que você vai ter, né? Você pode pôr publicidade no jogo, ou vender um aplicativo, né? Mas em média, minimamente R$ 1.500 a R$ 3.000 um designer ele consegue ganhar em algumas empresas, algumas produtoras e agências, né? Então vale a pena porque você consegue lançar a sua carreira, você não precisa estar preso a um projeto, a uma agência, mas você pode fazer sua própria vitrine profissional, seu portfólio e assim conseguir crescer. Quais as principais vantagens da profissão e as alegrias profissionais? Como eu falei, uma grande vantagem profissional é exatamente isso, né? Você poder ter o seu projeto, trabalhar para você, lançar, experimentar, não tem grandes riscos no erro, porque você não está começando com altos investimentos, é o seu tempo, né? E você pode hoje fazer uma página no Facebook, ter o seu diferencial, né, criativo, e aí você vai concretizando e crescendo. Então essa vantagem é a autonomia, independência e essa maleabilidade. Você tem tantos conhecimentos da área que você pode encaixar-se em diversas profissões e em diversos projetos. E essa alegria profissional é você ver o projeto concluído, né, ver o público experimentando e trazer alegria, né, para as pessoas e ver que realmente o seu projeto está sendo viral e você está fazendo um diferencial, né. Quais as dificuldades e desafios? Dificuldade é você se destacar nesse ambiente, né, já que tem muitas pessoas adentrando, porém cada pessoa tem um estilo artístico, um estilo de design. Então você consegue se diferenciar se você tiver um estilo único, né, um estilo seu. Então esse é um desafio, porém você consegue burlar, né, consegue superar. E as dificuldades é realmente você começar um projeto seu, sem verba, fazendo parceria, trocando figurinha, permutando, quebrando a cabeça em portfólio até alguma agência te reconhecer, ou até você ter seus clientes, ter seu projeto construído, né? E ter sempre, às vezes você vai trabalhar em casa, então você tem que ter a organização, disciplina, né? Disciplina sempre, para você não perder tempo. O que estuda na faculdade? Diversas matérias, então desde criação, história, roteiro, direção de arte, as aulas de softwares, as aulas de fotografia, as linguagens da programação, lógica, inteligência artificial, são bem diversas, né? Os estudos, né? Bem diversos. Quais matérias do colégio são importantes? Todas. Design, game, jogo, comunicação é transversal, interdisciplinar.
tudo serve como bagagem. Você vai ter a matemática lá para os cálculos de programação, você vai ter história e geografia para dar base para o roteiro, literatura, língua portuguesa, para os textos, inglês, né? Porque os softwares funcionam geralmente em inglês e você vai exportar a sua ideia. Então todas as matérias concatenam, né? Química, física, as físicas dos games, Angry Birds, por exemplo, é pura física. Você tem energia potencial, energia cinética, energia mecânica, movimento oblíquo uniformemente variado, atrito, colisão. Então, desde as exatas às humanas dão bagagem para a história, com roteiro, que é uma coisa importante, e as exatas dão bagagem para a produção, né, para a parte mais burocrática, a parte mais de programação. Há outras aprendizagens, experiências importantes que não são oferecidas pela escola, sim. Primeiro a vivência, né, coisas da vida, e depois as partes específicas, né, fotografia, iluminação, faça workshops, né, faça cursos, aprenda sempre, né, vai fazer um jogo sobre medieval, pesquisa a Idade Média, né, vá ao cinema, vá a eventos, troque figurinhas, saiba ter um network, os contatos, social media, administrar no Facebook, saber divulgar, saber vender. Não adianta você ter um bom projeto se você não sabe comunicar, vender, ter o diálogo, né? Então isso é muito importante. Por que você escolheu essa carreira? Como foi o processo de escolha? Eu gosto de muitas coisas. Desde a escola eu gostava de matemática, pensei em física, gosto de psicologia, gosto de fazer design, enfim. E eu vi que os jogos eles são interdisciplinares, exatamente por envolver tudo que eu gosto. Psicologia para o comportamento do consumidor, para entender a mente do usuário, do player, do jogador, do cliente. Parte artística para o desenvolvimento, parte matemática para você fazer os cálculos, as programações. Então esse foi meu processo de escolha, por isso que eu escolhi publicidade e também a área de jogos e a área de criação. Como deve ser a personalidade, quais devem ser os interesses, desejos, valores de alguém que segue essa profissão? Ele tem que ser extrovertido, ele tem que conversar com as pessoas, trocar ideia, experimentar coisas positivas para ter repertório, tem que ser curioso, explorador, autocrítico, disciplinado, não aceitar a primeira ideia, refazer, melhorar, detalhista, mas também não aquele ponto que você não flua com o projeto. Então você tem que saber ser equilibrado. Então os anseios é ter um projeto diferente, crescer e se destacar nesse mercado profissional, fazer alguma coisa que mude, né, a vida das pessoas. Um jogo muda a vida das pessoas, né? Um filme muda a vida, uma animação, um curta-metragem, um gibi, né, um HQ, um anime, um mangá, uma música, uma peça de teatro. Então você está distribuindo experiências, né? Então essa é a visão, uma pessoa que gosta de experiências diferentes e que seja criativa e proativa. Então principalmente isso. Existem filmes que exemplifiquem sua área profissional? O caso afirmativo pode citar? Sim. Tem um documentário que está sendo desenvolvido sobre a falência da Atari, aquele erro do jogo ET. Não está totalmente constituído, mas você pode encontrar cenas dos documentários. E tem o Indie Game The Movie, que é um filme de 2012 sobre os jogos indie. E tem o Videogame The Movie, que é um grande filme de 2014, em estilos documentários também sobre os jogos já no geral, falando de história dos games. Principalmente o Indie Game The Movie é muito bom para você entender o dia a dia de uma empresa indie produtora de jogos. Como alguém pode fazer para saber mais sobre essa área? Você tem um site ou canal no YouTube? Sim! O meu canal chama Estech, E-S-T-E-C-H. Procura lá Estech. Além da escola, é um canal no YouTube que tem mais de 700 vídeos falando sobre a área de jogos. Nós ensinamos a usar os softwares, ensinamos as teorias, ensinamos Photoshop, desenho, animação, ilustração, inteligência artificial, o único curso do YouTube de inteligência artificial, de mídia, programação, enfim, é um canal bem diversificado com mais de 700 aulas que agora estão disponíveis também em EAD, ensino à distância, e também são aulas profissionais presenciais. E lá a gente divulga trabalhos de inscritos, as pessoas mandam games que elas fazem, nós analisamos, damos uma coordenação, orientamos e publicamos, vamos divulgar o projeto. Então é bem legal o canal da Estech, a gente todo dia está criando vídeos novos para ensinar as pessoas como produzir games e ajudar com o mercado profissional. É uma questão social essa nossa que temos muito orgulho em conseguir oferecer. Que dicas de carreira e de vida em geral você gostaria de oferecer para um jovem que está escolhendo sua profissão nesse momento? Não desista por alguma limitação, porque hoje você consegue no mercado, você não precisa trabalhar sozinho, você consegue encontrar pessoas que te ajudam. Muitas vezes nos cursos de jogos que eu dou aula, no IBTA, ETEC e outras instituições, em São Caetano e tudo mais, São Paulo,
eu vejo alunos que falam, eu queria fazer um jogo, mas eu só sei design. Beleza, consegue um programador. Eu queria fazer um jogo, mas só sei programar. Beleza, arruma alguém que é designer. Queria fazer um jogo, mas eu não sou nem programador nem designer, mas eu tenho boas ideias para a história, seja o roteirista. Então veja o que você realmente curte fazer e invista nisso e procure pessoas, né, que podem te ajudar, mas tenha o mínimo conhecimento possível sobre todas as áreas, porque você só consegue coordenar alguém se você tiver pelo menos base do que ele está fazendo, até para você não ser enrolado. E tenha o seu estilo, porque o seu estilo é o diferencial que vai te destacar no mercado. Então é isso aí, turma. Aqui esse vídeo eu encerro então a entrevista dando essas dicas profissionais da área de design de jogos. Espero que vocês tenham gostado, que essas dicas tenham sido úteis e eu agradeço novamente o Regis pelo grande convite, foi uma honra e eu espero ter atendido às expectativas da melhor forma possível. Muito obrigado, aqui eu me despeço e até mais.